Opa, bom dia aí a todos e a todas, né? Estamos aqui mais uma vez aqui no canal Overtrade aqui pra gente estar conversando, né? E analisando o futebol, é, analisando os jogos de hoje. Hoje tem uma rodada aí muito boa aí no Campeonato Brasileiro para poder a gente ajudar um ao outro para entender melhor, né? E conseguir fazer boas apostas com o intuito da gente estar ganhando, arrancando dinheiro desse mercado de futebol, né? Que é um mercado aí que aprendi a gostar e achei que é muito mais fácil de ganhar dinheiro do que em outros mercados, viu, gente? Ontem foi dia de jogos de seleções, jogos. Teve um jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, Bragantino, né, também. O Atlético Paranaense colocou o time reserva, não deu nem arroxo, né? O Bragantino também colocou o time reserva contra o Grêmio pegou e teve uma boa vitória. E o Grêmio está tentando fugir do rebaixamento, né? E o Atlético Paranaense está guardando as forças aí para ver se consegue ser campeão de alguma coisa. Esses dois times ontem fez eu perder minhas odds, que eu pensei que vinha com o time titular e colocou o time tudo reserva e acabou que a gente não teve sucesso ontem. Também não gosto muito de apostar em jogo de seleção não, porque as seleções geralmente as odds delas são baixas e quando você aposta pro lado do Brasil aí que é difícil mesmo. A gente nunca sabe quando vai ganhar, quando vai perder. E todo jeito que a gente tenta lá, você tem que complicar muito a aposta para poder dar dinheiro para valer, né? Somente quando é um jogo igual Argentina e Brasil, ninguém não sabe se vai sair gol, se não. Mas deixando os jogos de ontem para lá, vamos começar aqui pelo jogo do Santos e Chapecoense. O jogo das 19 horas. Um time rebaixado e um que começou a querer jogar bola no final do campeonato, né? As casas de aposta aqui estão falando que ambas as equipes marcam, né? O último jogo, aquele jogo do Chapecoense contra o Flamengo, eu assisti. O Chapecoense não deu mole pro Flamengo, não, foi pra cima, né? Agora, esse Santos aqui é complicado. O Santos é um time que é ruim de fazer gol, viu? Tá na 11ª colocação, mas já teve beirando a zona do rebaixamento outro dia. E o Chapecoense, né, a 20ª colocação. E o pior é que o Chapecoense não é um time ruim, viu? Mas perdeu muito, né? Vamos ver como é que tá a race aqui do Santos. A race do Santos aqui tá assim, ó. O último jogo foi aqui contra o Atlético Goiano, né? Empatou de 0 a 0, ganhou do Bragantino, perdeu pro Palmeiras, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Fluminense. Então, se a gente pode observar aqui, ó, 0 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 1 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 1 a 0, só teve um jogo lá atrás, 8 jogos para trás que ficou 3 a 1. Então, os jogos do Santos geralmente sai um ou dois gols, né? Então quer dizer que a defesa é forte. Pode olhar aqui que a defesa dele, ó, não tomou gol, não tomou gol, ele levou dois. Não tomou gol, não tomou gol, levou dois. Não tomou gol. Então ele tá com a defesa forte e tá querendo começar a fazer gol, né? Porque até outro dia não tava dando conta de marcar nenhum gol. Então aqui é um jogo para a gente colocar que não é favorável para sair muitos gols, né? Vamos ver aqui a Chapecoense. Chapecoense é isso aqui que vocês estão vendo, só derrota. 2 a 0 pro Juventude, 2 a 2 com o Flamengo, 0 a 0, 1 a 0, 3 a 1. Olha só o race dele aqui, quase não tem verde, né? A última vitória foi contra o Bragantino aqui. Eu assisti esse jogo faz muito tempo, né? Então a Chapecoense é um time que leva muitos gols, mas o Santos é um time que a gente não tem certeza que pode fazer muitos gols, né? Então aqui tá falando, ambas marcam, né? Agora eu vou falar a verdade pra vocês, aqui é melhor a gente dar uma vitória seca do Santos, porque pelo menos pode pagar uma oddzinha um pouco melhor. Então aqui eu vou de vitória do Santos. Apesar que eu acho que o Santos não tá com essa bola toda, viu? Vamos aqui no outro jogo próximo aqui da lista aqui, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo é complicado, porque é um clássico, mas tem um time que tá jogando bem e um time que tá jogando mal. Os analistas aqui estão falando que vai ser menos de 2 gols e meio. Então o Palmeiras está na 3ª colocação e o São Paulo está na 15ª. Até outro dia o São Paulo estava na beiradinha da zona do rebaixo. Ainda tá, né? Mas estava complicado para talvez até ser rebaixado. E passou grande parte do campeonato na última colocação, penúltima colocação. Vamos ver aqui o Palmeiras. Olha o Palmeiras aqui, hein? Depois da derrota que ele teve para o Fluminense, que o Fluminense é um time fraco, ele vinha de 6 vitórias seguidas e um empate.
Olha, marcou 4, 2, 3, 2, 2, 1. E no dia do jogo do Fluminense que saiu mais que 2 gols e meio. Então, nos jogos do Palmeiras é um jogo interessante para a gente colocar 2 gols para o Palmeiras ou 2 gols e meio no jogo, né? Vamos ver aqui como é que tá o São Paulo. São Paulo é aqui, baba de calango. 0x0, 0x0, 1x1, 1x1, 0x0, 1x1, 1x0, 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 1x1 e perdeu pro Flamengo de 4x0, ou seja, não marcou gol. O que é que eu vejo aqui olhando o retrospecto do São Paulo? Que é um time que não marca mais que um gol, né? E apesar de tudo, também tirando esse jogo do Flamengo, ele também não leva muitos gols. Então o São Paulo na verdade é um time retranqueiro. Não dá conta de fazer gol e também leva poucos gols, né? Então nesse jogo aqui, né? Se eu vou colocar 1 gol e meio para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem muito mais aspiração que o São Paulo. Flamengo e Corinthians, o jogo das 9h30, né? O jogo da televisão aberta. As casas de aposta aqui tá colocando pro Flamengo vencer. 1,55, que é uma odd muito baixa, viu? O Flamengo tá na terceira colocação e o Corinthians tá na quinta colocação. Agora eu vou dizer uma verdade a vocês, meus amigos. O Corinthians é um time que já me fez perder muito dinheiro nessas bets. Porque sempre eu precisando de um golzinho do Corinthians, o Corinthians vai e lenca. Ô, time desgramado. Agora o Flamengo aqui é o seguinte, olha só a race dele. 4x0, 4x0, 3x0, 2x2, 2x0, 2x2, 1x0. E perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Fluminense, mais 2x2, 3x1. É um time que marca muitos gols, né? É um time bom da gente colocar no jogo mais que 1,5 ou mais que 2,5 gols, né? O Corinthians é o seguinte, ganhou a última do Cuiabá de 3x2. Não sei como que o Corinthians deu conta de fazer 3 gols nesse jogo aqui, mas perdeu para o Atlético Mineiro 3x0. Aí vai vir aquilo que eu tava falando pra vocês, ó. 1x0, 1x0, 2x2, 1x0, 1x0, 1x0. Aí lá atrás, contra o Bahia 3x1, 2x2 contra o Bragantino, 2x1 contra o Palmeiras. Então a gente pode observar aqui que é um time que tem uma defesa forte e que marca poucos gols. E eu tenho assistido muito, tirando esse jogo aqui contra o Cuiabá, que nós contra o Corinthians, contra o Cuiabá, o Corinthians é muito mais forte. Mas o Corinthians é um time que faz um gol e se contenta com esse um gol, né? Nesse jogo bem aqui, o Corinthians ele tá na quinta colocação e o Flamengo na terceira. Então pode ser um jogo para ambas marcas. Mas eu vou colocar mais que 2 gols e meio, confiando que o Flamengo ele tem capacidade de fazer 2 gols no Corinthians, porque está jogando em casa e está treinando o time para a final da Copa Libertadores. E o Corinthians, né, na marra pode fazer o golzinho dele que ele costuma fazer, né? Na marra, porque eu não confio muito no Corinthians não. América Mineiro e Atlético Goianiense. Esse jogo aqui, ó, ele é interessante por causa do seguinte. O pessoal aqui está colocando menos que 2 gols e meio. América Mineiro está na 8ª colocação, está na boa colocação, né? E o Atlético, que até outro dia estava em 9º, 10º, 11º, agora já está em 14º. Que ele vem de uma sequência de derrotas. Vamos dar uma olhada aqui na race aqui do América. O América é um time que a gente não dá nada por ele, mas se vocês for olhar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nos últimos 18 jogos ele só teve 3 derrotas. Então é um time que quase não perde. Nos últimos 5 jogos, ó, ele teve 4 vitórias e 1 derrota, né? Então você pode olhar que é um time que não é de se desprezar, não. E ele costuma marcar os golzinhos dele, 2x0, 2x0, 1x1, 0x0, 2x0, 2x1, 1x0, perdeu de 3x1, 2x0, 2x1, 3x2, 3x1. A última partida ganhou do Grêmio, né? 3x1. E a penúltima ganhou do Sport. 3x2. Esse jogo aqui me deu um greenzinho. Ganhei uma aposta com esse jogo aqui, né? Então o América Mineiro não é de se desprezar não. E tá num bom momento. Melhor do que do Atlético. Vamos dar uma olhada aqui no do Atlético Goianiense. O Atlético estava vindo bem no campeonato. De repente, ó, tinha colocado aquelas 2 vitórias. Uma contra o Atlético Mineiro e outra contra o Grêmio. E vem de 3 derrotas seguidas e um empate. E se vocês observar aqui, ó, tirando o jogo contra o Grêmio, tem 4 partidas que ele não marca nenhum gol.
Então, ó, perdeu de 2 a 0 pro Sport, 2 a 0 pro Flamengo, 4 a 0 pro Palmeiras e 0 a 0 com o Santos. Então, aquela fase do Atlético de marcar o golzinho dele já tá acabando, viu? E que eu confiava que o Atlético é muito bom no contra-ataque, mas do jeito que ele tá acontecendo agora, ele tá numa caída e o América tá numa subida. Então, aqui, sou obrigado a falar 1,5 gol pro América nesse jogo aqui, viu? Acho que o América dá conta de fazer 2 gols no Atlético Goianiense, né? Agora, o jogo das 19 horas, Cuiabá e Internacional. Cuiabá é aquele time que estava vindo bem, de repente, né? Deixou cair a peteca também. Tá na 12ª posição e o Internacional tá na 7ª posição. O Internacional também não tá com essa bola toda não, mas entre Cuiabá e Internacional, a gente tem que convir que o Internacional é mais time, né? O último jogo do Cuiabá ele perdeu pro Corinthians de 3 a 2. Aí o penúltimo ele perdeu pro Ceará de 1 a 0, 0 a 0, 1 a 0 contra o Bragantino. Pode olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nas últimas 11 partidas ele só teve 2 vitórias, né? E vários jogos ele não marcou nenhum gol. Então, o Cuiabá não é o favorito para esse jogo aqui. Não é mesmo. Vamos dar uma olhada no Internacional? O Internacional é o seguinte. O Internacional tá assim, ó. Vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense, uma derrota pro Juventude. Nesse dia aqui também foi bom. Eu dei uma vitóriazinha aqui nesse jogo aqui, porque eu precisava de um gol do Internacional. Ele acabou fazendo no finalzinho, que o Juventude estava ganhando de 2 a 0. Ganhou do Grêmio naquele clássico lá que deu confusão, 1 a 0. Perdeu pro São Paulo e empatou com o Corinthians. Então o Internacional tá zigue-zagueando. Tava num momento melhor no campeonato, umas partidas para trás. Tá vendo? Mas agora nas últimas 6 partidas, 7 partidas, ele teve só 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Mas mesmo assim, se você for olhar o time do Internacional, dá pra você colocar aqui 1,5 gol pro Internacional, ou vitória do Internacional, né? O próximo jogo é Fortaleza e Ceará. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui do Fortaleza e Ceará. Você vê que ó, tá pagando 2,2 para a vitória do Fortaleza e 3,6 para a vitória do Ceará. Só que o Ceará e o Fortaleza é o seguinte, por que eles não falam que é um clássico, né? E no clássico lá tudo pode acontecer, né? O Ceará não vai querer entregar a rapadura pro Fortaleza nem cavacatus. O Fortaleza está na 6ª colocação do campeonato, que ele vinha bem, né? De repente está num momento difícil no campeonato. E o Ceará está na 13ª posição. O Ceará teve beirando o rebaixamento um bocado de dia, mas está ensaiando querer sair fora do rebaixamento, né? Vamos olhar aqui o Fortaleza. Ó, pra vocês verem, nas últimas 5 partidas ele teve 4 derrotas e 1 empate, né? O Fortaleza ganhou de 3 a 0 do Atlético Paranaense, mas nesse jogo bem aqui, eu precisava de um gol do Atlético Paranaense também, mas o Atlético Paranaense tinha colocado o time reserva. O Fortaleza não está num bom momento no campeonato. Desde aquela derrota pro Atlético Mineiro de 4 a 0, ele não vem bem das pernas não, ó. Não marcou, não marcou, marcou um. E o ataque também tá marcando poucos gols mesmo. Vamos dar uma olhada no Ceará. Ceará é o seguinte, ó, o Ceará já vem numa crescente. Porque se a gente for olhar aqui as últimas partidas, ó, 3, 6, 9, 10 partidas, ele tem 3 derrotas, 3 vitórias e 4 empates. Mas nas últimas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode olhar aqui, ó, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. E aquele perdeu pro Atlético Paranaense fora de casa, né? Então ganhou do Sport, ganhou do Cuiabá e ganhou do Fluminense, 1 a 0. Então o Ceará aqui é o seguinte, o Ceará, eu boto fé que o Ceará pode dar uma surpresa nesse jogo aí. Mas para poder a gente fazer uma aposta bem tranquila, aqui é jogo para ambos marcam, viu? Ambos marcam de verdade. Você não põe nem na vitória de um nem na vitória do outro e torce para eles fazerem gol. Juventude e Fluminense. 2 times mais ou menos, né? Aí tá pagando 2,5 para a vitória da Juventude e 3,1 para a vitória do Fluminense. Aí vamos ver aqui. O Juventude está na 17ª posição, né? Tá na zona do rebaixamento. E teve a última vitória contra o Internacional.
E o Fluminense está na 8ª posição, sendo que a última ganhou do Palmeiras em casa de 2-1. Essa daqui também me deu uma vitória, viu? Fluminensezinho conseguiu fazer os golzinhos. Eu botava fé que ia ser vitória do Palmeiras de 2-1 e acabou que foi ao contrário. Vamos olhar aqui como é que ficou o Juventude aqui na race dele. Nas últimas partidas ele vem de 2 vitórias. Ganhou do Chapecoense 2-0, ganhou do Internacional 2-1, empatou com o Bahia e empatou com o Ceará. Então o Juventude, apesar de ter perdido pro Grêmio e pro Flamengo, mas o Juventude no momento, né, nas últimas 4 partidas levou só 1 gol, né, e marcou 4. No momento o Juventude está um pouco melhor do que o Fluminense, mas vamos olhar o Fluminense aqui pra gente confirmar. Não, Fluminense é um time muito... Aqui ele conseguiu, teve uma vitória contra o Flamengo, aquela vitória lá que foi totalmente surpreendente. Aí perdeu pro Santos, perdeu pro Ceará, aí ganhou do Sport, perdeu pro Grêmio e ganhou do Palmeiras. É um time imprevisível. Mas eu já vi vários jogos do Fluminense, viu? O Fluminense, se ele não tiver com o time 100% titular lá, ele não dá conta de atacar, né? Mas como o jogo é de 2 times fracos, que o Fluminense é fraco e o Juventude é fraco, né? Esse aqui é outro jogo para ambos marcam, né? E aqui não dá para cravar a vitória do Juventude, nem dá para cravar a vitória do Fluminense, né? Talvez, se você quiser um pouco mais arrojado, colocar 2 gols e meio. Coloca 2 gols e meio nesse jogo aqui, porque a gente acredita que o Juventude pode fazer 1 gol, né? E o Fluminense fazendo mais um, e a gente corre atrás do terceiro gol durante o jogo. Então esses são os jogos de hoje aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, pra gente dar uma analisada legal, pra gente poder ver como é que seria a melhor maneira da gente colocar nossas apostas. O meu cunhado Emerson, eu quero falar o seguinte: Emerson, você não deve colocar todos os jogos de uma vez, não. Escolhe de 2 em 2 aqui, ó. De 2 em 2, aí depois você coloca mais um com 3 aqui, e aí faz sua aposta, para poder você fazer uma múltipla com chance de ganhar, né? Ou então aqui, eu vou fazer uma aposta com 3 jogos e outra com 4, né? Vou escolher os jogos que tem mais chance de fazer gol e os jogos que tem menos chance de fazer gol. Aqui no Santos e Chapecoense é um jogo ruim para sair gol. No Palmeiras e São Paulo, pelo Palmeiras é um jogo melhorzinho de fazer gol. No Flamengo e Corinthians é um jogo para sair mais gols. No América Mineiro e Atlético Goianiense é um jogo para sair mais gols. No Cuiabá Internacional é um jogo para sair menos gols. No Fortaleza aqui e Ceará é um jogo para ambas marcas. Juventude e Fluminense é um jogo para ambas marcam e talvez mais que 1 gol e meio, porque o Juventude está bem e o Fluminense vem de uma boa vitória. Então, essa daqui é as minhas análises aqui, gente. Vou mandar no grupo aí de WhatsApp e tal. Se vocês curtirem aí, assiste o vídeo aí, compartilha com algum amigo de vocês aí, né? Faz a inscrição no canal e deixa a curtida de vocês também, se vocês gostou, né? Pra gente poder estar fazendo esse trabalho nosso aqui por mais tempo e poder estar fazendo uma coisa melhor para todo mundo, tá ok? Então até mais então, e vamos se encontrar na próxima pra gente estar comentando os resultados do futebol e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro A e B e os campeonatos internacionais.